O que aprendemos ao amar a pessoa errada? Quando a dor se transforma em consciência, limite e reflorescimento. Inscreva-se para seguir este percurso de estudo em psicanálise aplicada às relações, ao cuidado emocional e ao reflorescer consciente. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma experiência que, olha, muita gente já passou. Amar a pessoa errada. Mas em vez de focar só na dor, a gente vai tentar olhar para essa jornada de um jeito diferente, como um caminho super poderoso de autodescoberta. Vamos lá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente isso aqui. É muito fácil olhar para trás e pensar que erro, mas a verdade é que a origem dessa conexão, raramente começa aparecendo um equívoco. Pelo contrário, né? Quase sempre começa com esperança. A esperança de que, poxa, dessa vez vai dar certo. A esperança de que o amor pode construir algo legal, algo que dure. É uma aposta na possibilidade. E isso, em si, não tem nada de errado. E aqui a gente chega no ponto central dessa nossa análise. E se esses relacionamentos não fossem fracassos, mas sim alertas psíquicos? Sabe, sinais que, em vez de levar a gente para outra pessoa, forçam a gente a olhar para dentro, para aquilo que precisa ser entendido em nós mesmos. A psicanálise, por exemplo, diz que aquilo que se repete na nossa vida está ali, insistindo, para ser compreendido. Então, esses padrões não são erros aleatórios, sabe? São, na verdade, um convite para a gente se entender melhor. E vamos direto para o primeiro grande aprendizado. Aprender a diferenciar amor de apego. Porque muitas vezes o que se pensa que é amor é, na verdade, uma tentativa desesperada de não sentir o vazio da solidão. A diferença é gritante. O amor de verdade nasce da escolha. É como dizer, eu escolho estar com você, mas eu continuo sendo uma pessoa inteira. Já o apego? O apego nasce do medo. É um eu preciso de você para não desmoronar. Um soma na vida, o outro suga a vida. Simples assim. E isso não é achismo, viu? Tem base teórica. A teoria do apego mostra exatamente isso, como, em dinâmicas de dependência, a paz e a felicidade de alguém passam a depender totalmente da outra pessoa. A identidade fica refém, sabe? E essa frase resume tudo de forma brilhante. Se uma relação está constantemente tirando energia, paz, autoestima, é um sinal de alerta gigante de que talvez não seja amor, mas sim apego. E entender isso pode mudar tudo. Agora, vamos para o segundo grande aprendizado. Amar a pessoa errada ensina, na marra, a separar a realidade das ilusões que a gente cria. E essa é uma habilidade, olha, essencial para a saúde emocional. Uma das maiores armadilhas é acreditar no discurso e ignorar o que a pessoa faz. As promessas de mudança são lindas, mas a real é que o melhor jeito de prever o que alguém vai fazer no futuro é olhar o que ela já fez no passado, várias e várias vezes. Ter esperança é ótimo, mas quando essa esperança ignora os fatos, os padrões que estão bem na nossa frente, ela vira auto-engano. E o preço disso é altíssimo. É viver de uma fantasia e não na realidade. E é só na realidade que a libertação acontece. Essa aqui é clássica, confundir química com compatibilidade. Química é aquela reação do corpo, a intensidade, a dopamina. É ótimo, mas compatibilidade é outra coisa. É sobre o alinhamento de vidas, valores, projetos em comum, como se lida com os problemas, e só a intensidade não sustenta uma relação saudável. E aqui está uma ideia que pode virar uma chave. A gente busca tanto a paixão que parece um furacão, mas se esquece que a paz, a tranquilidade de poder ser quem se é de verdade, isso também é um baita indicador de um amor saudável. Essa frase curta e direta abre a porta para a última ilusão que a gente vai ver hoje. A crença de que a nossa missão num relacionamento é salvar ou consertar a outra pessoa. E essa é talvez a lição mais difícil, mas também a mais libertadora. Quando alguém assume o papel de cuidador, de terapeuta do parceiro, a empatia perde o equilíbrio. Amor saudável tem que ter troca, não é uma missão de resgate onde um se machuca para tentar curar o outro. E tudo isso nos leva à nossa parte final, e a mais poderosa. Depois de entender os alertas e de enxergar as ilusões, chega o momento da ação, o momento da escolha, de reflorescer. A dor de amar a pessoa errada pode ser vista não como destruição, mas como um catalisador, sabe? Um despertador para as nossas próprias necessidades, nossos limites e as feridas que, na verdade, são nossas e precisam de atenção. Esse é o ponto da virada. É quando se retoma o poder, tirando o foco do outro e trazendo para dentro.
A pergunta para de ser sobre a mudança do outro e passa a ser sobre o próprio aprendizado. E a partir daí, vêm as perguntas que doem, mas que libertam. A primeira é essa: o que realmente está segurando esse laço? É amor de verdade ou é o pavor de ficar só? E aqui é preciso uma honestidade brutal. Será que a permanência nessa relação é porque se está aceitando o mínimo, sabe? Migalhas de afeto, só para não ter que encarar o desafio de recomeçar do zero? E a pergunta final, que amarra tudo: essa dinâmica de resgate está custando a própria identidade? A pessoa está se perdendo na tentativa de encontrar ou de salvar o outro? Se essas perguntas mexeram com você, é um ótimo sinal. É a consciência despertando. Reflorescer não é sobre fechar o coração, mas sim sobre amadurecer o olhar. É parar de negociar a própria dignidade e a própria paz. E vamos fechar com essa ideia. Talvez o amor que realmente faz falta não seja o do outro, mas o amor próprio. A jornada de amar a pessoa errada, por mais doída que seja, pode ser o chamado definitivo para a gente aprender a transbordar de amor pela gente, antes de qualquer outra pessoa. Se este conteúdo fez sentido para você, talvez seja o momento de aprofundar seu autocuidado com o e-book de autocuidado Reflorescer e, se desejar, conhecer o acompanhamento terapêutico como um espaço ético de escuta e elaboração.